Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé para ouvir a pregação? Não? Sentados mesmo. Irmãos, vocês sabiam que um caracol ele pode dormir por até 3 anos? E que os homens eles piscam 2 vezes menos do que as mulheres? Vocês sabiam que uma bola de golfe ela tem, em média, 336 ondulações nela? E que o tubarão é o único peixe que pode piscar com os 2 olhos? Vocês sabiam disso? Essas informações que eu passei aqui, essas perguntas, elas podem ser até informações interessantes. Mas o que é que elas mudam na sua vida? O que é que saber que o tubarão pisca com os 2 olhos muda na sua vida? Ou que um caracol ele dorme por até 3 anos muda na sua vida. A realidade é que essas informações elas não mudam nada na nossa vida. Elas podem até ser interessantes, mas são inutilidades, são coisas vãs. E o que Tiago trata aqui nessa porção da palavra é algo equivalente a esse tipo de informação. É uma autodeclarada fé, mas que não produz absolutamente nada. Parece até um discurso bonito, né? Vá, se aqueça, coma bem, mas que não muda nada na vida de ninguém. É algo pior do que até o que os demônios fazem, porque os demônios, pelo menos, tremem. Nós vamos tratar esse texto dessa pregação em duas pregações. E por que dividir esse texto em 2 pregações? Porque quando nós lemos esse texto aqui, se você é um membro dessa igreja, se você acompanha o ensino dessa igreja, algo vai te saltar aos olhos, algo vai gritar nesse texto aqui com uma certa estranheza. Porque nós afirmamos que a salvação é pela graça, unicamente pela fé, por meio da fé no sacrifício de Jesus. Isso implica que a justificação é somente pela fé. Essa foi a doutrina que Lutero descobriu e desencadeou a reforma protestante. Então, todos nós que somos evangélicos, nós cremos nisso, que a justificação ela é somente pela fé. Só que nós temos um versículo aqui, o versículo 22, vocês podem acompanhar, nós vamos usar muito a Bíblia. Então, fica com a Bíblia aí aberta, preparada, que a gente vai ficar sempre olhando ela. O versículo 22 diz... Peraí que eu estou na versão diferente aqui. Versículo 24, perdão. Versículo 24 diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não só por fé somente. E aí? E agora? O que a gente ensina aqui? É uma heresia? É um erro? A salvação é por obras? Eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar a minha salvação? Para piorar a questão, vamos abrir aí em Efésios, capítulo 2, versículo 8, para a gente analisar mais um texto. Efésios 2, 8. Amém? Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. Isto, a salvação, não é resultado de obras, para que ninguém se glorie. E agora, mais ainda, né? Nós simplesmente afirmar que a salvação é por obras não resolve o problema. Ele leva a um problema pior, a uma questão pior. A Bíblia ela é contraditória. Porque aqui nós vemos Paulo afirmar claramente que a salvação ela não é de obras, e nós vemos Tiago afirmar que verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E a Bíblia é clara ao dizer que a salvação não vem de obras. Romanos 3, 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se nem as obras da lei são suficientes para garantir a salvação de um homem, a justificação de um homem, como esse homem pode ser salvo por obras, ou justificado por obras, como Tiago está afirmando aí? Então é sobre essa questão, esse problema,
fé e obras. E aí, como é que se encaixa esse negócio? Que nós vamos tratar dessa noite. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos, fingir que esse versículo ele não existe na Bíblia. Nós não podemos escolher os versículos fáceis da Bíblia e passar por cima dos versículos difíceis. Eu poderia aqui nessa pregação simplesmente passar por cima, ir para aplicações e ficar um negócio legal, mas esse não é um objetivo do ensino dessa igreja. Nós não queremos crentes com uma teologia fraca, uma crença, um arcabouço da fé simples, mas nós queremos crentes maduros, que encaram a Bíblia como ela deve ser encarada. Então, não tem como passar por esse texto de forma tão simples, se eu quiser ser honesto, mas nós precisamos fazer um exercício mais robusto de interpretação bíblica. Eu não prometo que será fácil, mas eu prometo que será esclarecedor e que valerá a pena. Então, eu peço que os irmãos me acompanhem nesse esforço, nesse empenho interpretativo aqui na Bíblia. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Oremos. Santo e amado Deus, grandioso Pai, nós somos gratos porque estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Temos liberdade, temos a oportunidade de estarmos diante de Ti, diante da Tua Palavra. E por isso nós somos gratos. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite, que os nossos corações eles sejam tocados pelo Teu Espírito, que a Tua Palavra ela produza em nós fruto, que ela não seja, encontre em nosso coração algo vão, algo que vai servir para nos condenar, mas que produza efeito e nos leve a glorificar a Ti a cada dia com nossas obras e que o Teu ensino ele seja utilizado para isso, Pai. Que nessa noite o Senhor conceda graça para que eu possa ser claro, para que eu possa edificar a mim e aos irmãos através da Tua Palavra, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, a questão que nós iremos tratar hoje é fé e obras. É uma contradição? Estamos diante de uma contradição da Bíblia? A Bíblia ela é contraditória? A resposta é que não. Se nós cavarmos mais fundo e tivermos uma leitura mais robusta e mais harmônica da Bíblia, nós vamos ser capazes de solucionar esse aparente problema. Nós vamos responder essa questão nessa noite por 3 vias. A primeira via, nós vamos olhar para o caso de Abraão, que é o caso utilizado por Paulo e por Tiago. E Tiago usa aqui nesse texto. Essa é a primeira via. Vamos analisar o caso de Abraão. A segunda via, nós vamos ver qual é o ponto focal de Tiago. O que é que Tiago está focalizando quando ele afirma essas coisas que ele afirma aqui nesse capítulo? Que é que as obras demonstrarão uma fé verdadeira. E a terceira via, nós vamos adentrar em uma compreensão profunda e rica da salvação. Essa será a terceira via. Essa terceira via ela é necessária porque os que distorcem as palavras de Tiago aqui, eles o fazem por ter uma visão empobrecida da salvação. Então, essa será a nossa terceira via. Então, analisando o contexto mais minuciosamente, de forma mais séria, nós poderemos ver que o ensino de Paulo e de Tiago eles não têm contradição nenhuma, não tem diferença nenhuma. Eles apenas estão se comunicando com contextos diferentes, mas que ambos apresentam a salvação em sua totalidade. E a primeira via que nós vamos ver nessa noite é o caso de Abraão. Nós vemos aí do versículo 20 até o versículo 24 do nosso texto, Tiago ele traz o caso de Abraão à tona, ele fala sobre Abraão para nos comunicar alguma coisa. E Paulo ele também faz isso exaustivamente no capítulo 4 de Romanos, e no capítulo 3 de Gálatas. Então, Abraão é um caso que é utilizado tanto por Paulo como por Tiago. E Tiago, ele usa aqui do versículo 20 até o versículo 24, o caso de Abraão, para mostrar que até o pai da fé, ou seja, aquele de quem todos os que têm fé são descendentes, demonstrou a sua fé por obras, através de obras. Então, são 2 textos de Gênesis que são utilizados aqui por Tiago, e o versículo 21, que nós vemos aí no nosso texto, ele diz: não foi por obras
que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Esse texto aqui, essa situação, ela é narrada em Gênesis 22. Capítulo 22 de Gênesis, é a história em que Deus pede o sacrifício de Isaque, faz um teste ali a Abraão, é o filho da promessa, o filho prometido que foi tão aguardado. Ele chega e Deus pede o filho, Abraão, né, a Isaque, o filho da promessa, e Abraão ele demonstra a sua fé ali, entregando o seu filho, né? Deus intervém, o sacrifício não acontece, mas esse é o exemplo que Tiago usa para mostrar a fé de Abraão. E no versículo 23, ele usa outro texto, ele diz: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Esse texto, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, ele está lá em Gênesis 15. Então, é bom você gravar isso aí, se você for bom de matemática. O texto usado por Tiago para falar da justificação de Abraão pelas obras, né? A demonstração da justificação de Abraão pelas obras, ele acontece no capítulo 22. E a declaração de que Abraão creu e foi justificado acontece no capítulo 15. Então, isso vem antes da demonstração da fé de Abraão. Em Gênesis 15, nós temos a declaração de que Abraão creu e foi justificado. Então, nós vamos olhar rapidamente a história de Abraão para a gente averiguar alguns pontos. A história de Abraão ela inicia em Gênesis 12, quando Deus ordena que Abraão saia da terra da sua parentela e vá para uma terra incerta. Quem lembra disso? A história de Abraão ela se inicia assim: Deus chama Abraão, deixa os seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, nesse momento, Abraão não tinha nenhuma condição especial para que Deus olhasse para ele e escolhesse Abraão. A promessa de Deus é que Abraão ele sairia da sua terra, iria para uma terra que Deus prometeu para ele, e que nessa terra ele formaria uma grande nação. Da descendência dele viria viria bênção para todo mundo. Essa era a promessa de Deus, que da descendência de Abraão viria bênção para todo mundo. Só que Abraão ele tinha 75 anos. Sara tinha 65 anos. Abraão, provavelmente, ele era um idólatra. Ele vivia numa região onde as pessoas eram idólatras. A família de Abraão também era idólatra. Então, esse homem ele não tinha nada de especial que o credenciasse a formar uma grande nação, ter descendentes que formariam uma grande nação. Em Gênesis 15, em Gênesis 12, inicia-se a caminhada aí de Abraão, né, na Bíblia, e em Gênesis 15 Deus reforça essa promessa a Abraão, e lá em Gênesis 15 há a declaração de que Abraão creu e foi justificado. Se essa declaração ela está numa linha temporal ali de que foi em Gênesis 15 que Abraão creu e foi justificado, ou se aquela declaração é uma declaração abrangente sobre a vida de Abraão, ou seja, ela poderia ter acontecido em Gênesis 12, falar de todo o trajeto de Abraão de Gênesis 12 até Gênesis 15, isso não importa. Eu acredito que essa seja uma declaração abrangente, que Abraão ele creu e foi justificado em Gênesis 12, porque em Hebreus 11 vai falar que usar o fato de que Abraão obedeceu e saiu da sua terra como uma prova, como um exemplo de obras da fé. Então, eu não acho que o autor de Hebreus iria usar isso falando de alguém incrédulo ainda. Mas, independente dessa discussão, o fato é que, quando essa declaração acontece, se é em Gênesis 15 ou Gênesis 12, acontece depois de que Abraão escuta a promessa de Deus e crê. Ela não acontece depois de nenhuma obra. Esse fato, essa discussão, ela não muda que a justificação de Abraão, ela ocorre após Abraão crer em Deus. Abraão confia na promessa de que Deus lhe abençoaria e abençoaria o mundo.
E Abraão não foi justificado quando ele entregou o seu filho Isaque, em Gênesis 22. Abraão ele foi verdadeiramente justificado pela fé. Vamos abrir em Romanos 4, capítulo 4, versículos 2 ao 5. Esse ponto ele ficará mais claro. Romanos 4, versículo 2 ao 5. Algum irmão poderia ler bem forte aí? Romanos 4, 2 a 5. Até o 5 mesmo. Pronto. Então nós temos claro aí. Lembra que Paulo ele fala, não de obras para que ninguém se glorie. Então aqui ele está falando de algo semelhante. Ele diz, se Abraão ele foi justificado por obras, ele tem que se gloriar. Mas nós sabemos, no versículo 9 de Efésios 2, que ninguém tem como se gloriar diante de Deus. Por quê? Porque a salvação é pela fé na obra de Cristo. Então, fica claro aqui que Abraão ele não foi justificado por obras, né? Então vamos lá. Então Deus finalmente cumpre a promessa a Abraão. Eu queria trazer um pouco à mente dos irmãos a importância dessa promessa, da promessa de que Deus daria uma descendência a Abraão e que essa descendência abençoaria o mundo, porque é dessa promessa que trata todo o restante da Bíblia. Até a vinda de Jesus, Jesus é um descendente de Abraão que abençoa todo mundo. Os gentios, os judeus, todo mundo. Então, dessa promessa, o cumprimento dessa promessa de Deus a Abraão é o que nos garante a salvação hoje. Então, é algo muito importante que nós estamos tratando aqui. E Deus finalmente cumpre essa promessa a Abraão. Depois de 25 anos, Isaque, o filho da promessa, nasce. E após o nascimento de Isaque, Deus prova Abraão, pedindo que ele sacrificasse Isaque a Deus. Abraão não sabia que isso era uma prova. Abraão não tinha esse conhecimento. Mas Abraão ele leva Isaque, tem toda aquela história emocionante, né? Quando eu leio aquele capítulo, sempre toca muito, porque é uma demonstração de fé muito grande, né? Tem toda aquela história de Abraão levando o filho Isaque até lá. Isaque pergunta, e o cordeiro onde está? E ele diz, Deus proverá. E ele leva Isaque, o amarra sobre o altar, pega o cutelo e Deus intervém naquele momento. Esse é o ápice, essa história da entrega de Isaque por parte de Abraão, é o ápice da demonstração da fé de Abraão. Nós sabemos que Abraão ele tinha a expectativa que Isaque seria ressuscitado dos mortos, né? Nós vemos isso lá em Hebreus também. Mas essa não é a fonte da fé de Abraão. A fonte da fé é que Deus tinha feito uma promessa a ele e Deus iria cumprir, independente do que fosse acontecer. Então aqui é onde nós, nesse momento da história, que Tiago usa aqui, é o ápice da demonstração da fé de Abraão. Aqui é onde nós podemos ver claramente a fé de Abraão sendo demonstrada por meio de obras. Abraão ele não negou o seu único filho. Abraão mostra a sua fé pelas obras. E isso nos leva à nossa segunda via de explicação desse texto, de desfazer essa aparente contradição, que é o ponto focal de Tiago. O que é que Tiago está focando quando ele está falando aqui a nós nesses versículos? E o ponto focal de Tiago é que uma verdadeira fé, ela será demonstrada por obras. As obras, elas demonstrarão uma fé verdadeira. O que Tiago está tratando aqui no nosso texto é a evidência externa da justificação. Eu quero
trazer aqui um exemplo para os irmãos entenderem, porque tem uma questão até de palavras, semântica nisso. Qual o significado das palavras? Quando, vamos supor que o carro do pastor David aí, ele dá o prego, o motor não funciona, ele liga e não funciona, morreu. Ele leva numa oficina e não dá jeito, ele liga depois o carro, depois que ajeitei o teu carro, ele liga e nada, o carro não funciona. Ele leva em outra oficina, o cara ajeita lá, liga, nada, não funcionou. Aí ele vai numa oficina que o Cláudio, rapaz, esse cabo é bom. Aí o cabo descobre lá o defeito, era um problema de um furo lá no motor, que o cara solda, faz a solda, ajeitou, aí o pastor David dá na chave, o carro liga, funciona. Aí o pastor David diz, agora meu carro foi consertado. Ele está errado em falar isso? Não, ele ligou a chave, funcionou, agora meu carro foi consertado. Consertei meu carro. Só que, de uma outra perspectiva, o mecânico que consertou o carro dele, ele fala com outro mecânico e diz, rapaz, o problema era sério, mexi em tudo, não achei, mas tinha um furo no motor. Quando eu soldei o furo do motor, que ficou tudo perfeito, aí eu ajeitei o carro. O carro do pastor David foi consertado no momento em que eu soldei o carro. O mecânico, ele está errado em falar isso? Tem alguma contradição entre o que o pastor David falou e o que o mecânico falou? Não. Apenas eles estão falando de perspectivas diferentes. O carro, ele realmente foi consertado quando? Quando o mecânico soldou. O carro foi consertado ali. Mas nós podemos dizer também, da perspectiva, voltando à história, da perspectiva que o pastor David falou, que o carro foi consertado na hora que ele ligou, que ele viu que o carro funcionou. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. A justificação, dentro do contexto de Tiago, ele está falando de algo que é externo e que as pessoas viram, no caso de Abraão, Abraão foi justificado. Olha o que ele fez. Ele se dispôs a sacrificar o filho dele, porque Deus pediu. Mas a justificação de Abraão, ela tinha acontecido quando? Em Gênesis 15, ou Gênesis 12, quando ele crê em Deus e a sua fé é imputada como justiça. Então, é apenas contextos diferentes, dois autores diferentes se comunicando com pessoas diferentes. Deu para entender? Ok? Então, aqui, Tiago está falando de uma evidência externa da fé, da justificação de Abraão. No versículo 22, olha aí, ó. Vamos voltar lá para Tiago 2, versículo 22, tem uma palavrinha aí que é muito importante. Tiago 2, 22. Qual é a primeira palavra que tem aí? Vez, né? Tem alguém com outra versão aí? Tem alguma palavra diferente? Bem, aí o que é que diz depois? Vez, pronto. Versículo... Estás vendo, né? Ele está dialogando com alguém. Versículo 24, diz o que aí, na Ara? Podeis ver, verificais. Pronto, então aqui, essa expressão utilizada nós podemos ver no capítulo 22 de Gênesis, quando Isaac é oferecido por Abraão, nós podemos ver a justificação que Abraão tinha recebido em Gênesis 15. Então, esse evento, a disposição para a entrega do filho, foi o limite máximo da fé de Abraão sendo demonstrado. E essa expressão vez, que nós vemos aí nesses dois versículos, ela remete a um diálogo. Então, um diálogo é quando Tiago está dialogando com outra pessoa. Então, nós estamos falando aqui não de o momento em que a justificação de Abraão aconteceu, mas o momento em que a verificação da justificação de Abraão pode ser vista.
Então, Tiago ele não está ensinando que a salvação, que a justificação, ela é por obras, mas a verificação da salvação, que uma pessoa é justificada, é por obras e não por fé somente. Deu para entender? Ficou claro? Então, isso é claro, porque as obras de alguém que verdadeiramente foi justificada, elas são indissociáveis da própria fé. Pois, que salvação seria essa que não produz nada? Que deixa a pessoa do mesmo jeito que ela vivia antes? É indissociável. Como é que o Espírito Santo ele entraria para habitar numa casa e essa casa permaneceria igualmente bagunçada, do jeito que ela era antes? Então, você quer verificar se alguém é justificado, nós não podemos ver fé. Eu não posso pegar, está aqui fé. Não. Mas, pelas obras, nós podemos ver a fé das pessoas. Então, você foi salvo? Você foi salva? Você tem fé? Você creu? Então, essa sua fé, ela transbordará. Ela transbordará para uma manifestação externa. Não existe salvação que não redunde em louvor a Deus. Nós podemos ver a fé uns dos outros pelas nossas obras. O Cláudio e a Marla são pessoas extremamente ocupadas. Eles têm os empregos dele, têm as empresas dele, mas é impactante para nós vermos a disposição, o empenho que eles têm em estar presentes aqui nas programações da igreja. O pastor Mateus, a Camila, tinham sua vida lá no Preate, tem seus amigos, tinha sua família, e abandonaram tudo, vieram para cá pregar a palavra de Deus aqui em Morada Nova. A Fran, ela tem uma característica muito forte, o Fran e o Júnior, né, na realidade, de tentar integrar os irmãos aqui da igreja, de olhar para quem está meio disperso e tentar trazer para junto. Então, nós não podemos ver fé, mas através de obras nós podemos ver, sim, que uma pessoa foi justificada. Só Deus tem, em última instância, essa capacidade de ver se algo é sincero ou não. Mas nós podemos afirmar ou não se alguém é salvo de acordo com a verificação que nós podemos fazer através de suas obras. Então, se você tem fé, a sua fé irá transbordar. Se você não transborda a sua fé em obra nenhuma, é caso de você verificar, se auto-verificar a sua própria fé. Além disso, Tiago também ele estaria entrando em contradição, porque Tiago mesmo afirmou, no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito, e o que é a salvação? Não é um dom? Não é uma dádiva de Deus? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, Tiago, ele afirma isso, ele não poderia estar se contradizendo, dizendo que a salvação, ela não é assim, ela é por obras. Não. Portanto, o ponto de Tiago, o ponto focal de Tiago, é que a justificação, ela só pode ser verdadeira se vier acompanhada de obras. Se não é assim, essa é uma fé que é de boca, mas é uma fé morta. E que, no fim, essa fé, autodeclarada fé, o que gerará é uma grande decepção naquele que professa essa fé de boca, ao ouvir de Jesus, no último dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não há contradição nenhuma entre o que Paulo e Tiago ensinam. Algumas pessoas dizem assim: não, é porque Paulo ele fala até o momento da salvação, e Tiago está falando aqui do momento posterior. Se você pensar esses versículos aqui, você pode até afirmar isso, mas isso não é verdadeiro quando você olha todo o ensino de Paulo e de Tiago. Os dois ensinam a mesma coisa. Quer ver? Os versículos que nós lemos no início da pregação, Efésios 2, 8 e 9. Vamos abrir de novo. Só para a gente ver um exemplo de que no ensino geral dos dois, os dois falam a mesma língua.
Quem pode ler aí? Pronto, nós lemos até aí, né? Aí isso aí gerou aquela confusão. Se a gente tivesse lido um versículo depois, lê aí, o 10. Pronto. O ensino de Tiago e de Paulo é o mesmo. A justificação, ela é somente pela fé, mas nós fomos justificados com um objetivo, com uma finalidade, para as boas obras. É isso que Tiago está ensinando. Então, o grande problema que Tiago e Paulo eles tratam aqui é um empobrecimento da obra de Jesus. É reduzir os que Paulo está dialogando, eles reduziam a obra de Jesus a nada. Por quê? Porque eles diziam que a salvação ela depende de mim, de eu cumprir a minha parte na salvação. Jesus faz a parte dele, eu faço a minha, então depende de mim. Só que quando Jesus não é a única coisa que nós precisamos para ser salvos, o que nós estamos dizendo é que a morte de Jesus ela foi em vão. Olha o que diz Gálatas 2:21, diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nós, quando queremos conquistar a nossa salvação por obras, o que nós estamos dizendo é que o que Cristo fez foi em vão. Porque eu preciso ganhar a minha salvação por obras. Já o que Tiago estava tratando, eram pessoas que vinham de um legalismo, nós lembramos dos destinatários da carta de Tiago, que são quem? Judeus que foram dispersos. Versículo 1, capítulo 1, a gente vê isso. Então, esses judeus, eles vinham de um legalismo, de tentar conquistar a salvação por obras. Normalmente, essas pessoas que vêm de uma falsa religião, de uma seita, que muito meticulosa para conquistar a salvação, quando elas encontram o amor de Deus, que Deus os ama, independentemente das suas obras, essas pessoas elas podem cair no erro da libertinagem. Se o primeiro grupo pode cair no erro do legalismo, né, aquelas pessoas que normalmente vêm do mundão aí, desmantelado e tudo no mundo, vem para a igreja, normalmente ele quer alguma coisa muito certinha, quer categorizar tudo em caixinhas muito delimitadas e pode cair no erro do legalismo. Já o público de Tiago é o contrário. Eram pessoas que estavam numa falsa religião tentando conquistar a sua salvação, encontram a graça, o amor, a misericórdia, e aí podem cair numa libertinagem. E é contra esse grupo que Tiago está falando. Não. A salvação ela produz um efeito. Ela produz obras. Deus não iria transformar alguém para deixar a pessoa viver na mesma maneira que ela vivia antes. Não. Então, nesse ponto nós chegamos aqui na nossa terceira via. Terceira via, que é uma compreensão profunda da salvação. Nós vimos primeiro, analisamos o caso de Abraão. Nós vimos que a Bíblia deixa clara que Abraão ele não foi justificado por obras, ele foi justificado por crer na promessa de Deus. Nós vimos a segunda via, que é o foco de Tiago, ele está na demonstração externa, né? Na verificação por parte de outras pessoas da salvação. E a terceira via é a via que resolve de uma vez por todas esse problema, que é uma compreensão profunda da salvação. Tanto Paulo como Tiago, eles estavam tratando de uma visão empobrecida da salvação. Mas a solução definitiva desse problema entre fé e obras, ela vem de uma compreensão profunda a respeito da salvação. Se um crente ele tiver o entendimento do que é a salvação, um conhecimento profundo, essa questão aqui ela nem vai passar pela cabeça. Nunca seria uma questão. Então, vamos ver como a Bíblia apresenta a salvação. O que é a salvação? Quando a Bíblia fala sobre salvação, ela usa alguns substantivos, ela usa algumas palavras. E nós vamos ver 5 palavras
rapidamente de como a Bíblia apresenta a salvação. E entendendo pelo menos essas 5 palavras, que são muitas mais, nós teremos esse problema ele totalmente resolvido. Não vai haver mais nenhuma dúvida. E a primeira palavra que a Bíblia utiliza para falar sobre nossa salvação é novo nascimento. E está relacionado também com outra palavra, que é a vivificação. Ou seja, eu estava morto e Deus me deu vida, me vivificou. E outra palavra que é usada também é a regeneração. O que é regeneração? É alguém que morreu e recebeu uma nova vida. Todas essas 3 palavras, elas são usadas para falar de alguém que foi salvo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o que a Bíblia diz é que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, a transformação que você passa quando recebe Cristo, ela é de tamanha magnitude que a Bíblia ela utiliza palavras como novo nascimento, como vivificação, como alguém que estava morto e recebeu vida, como regeneração, um novo nascimento. Então, as obras que você fará, se você passou por esse novo nascimento, elas buscarão se harmonizar com essa recriação que Deus fez na sua vida. O que se vê em alguém que foi salvo, nasceu de novo, é uma nova natureza que agora tem o Espírito Santo, que te conduzirá ao comprometimento com as boas obras. O que você passou, o que a Bíblia diz que você passou quando você foi salvo, não foi uma reforma, não foi um ajuste na vida. Minha vida estava desajustada, eu ajustei algumas coisas. Não, o que a Bíblia diz é que você foi regenerado, você nasceu de novo. O que Jesus diz a Nicodemos é que ele precisa nascer de novo. Então, é algo de magnitude como um novo nascimento. Então, esse novo nascimento, ele te levará a praticar aquilo que, o propósito pelo qual Deus te fez um novo homem, uma nova mulher. A segunda palavra é a palavra conversão. A Bíblia afirma que nós fomos convertidos. Olha, Atos 26:18 diz: para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, da potestade de Satanás ou do poder de Satanás para Deus, para o poder de Deus, a fim que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, conforme Deus faz brilhar no seu coração a luz da regeneração, o que acontece é que você olhará para o seu pecado agora com tristeza e arrependimento diante do seu pecado. E a partir disso você depositará a sua esperança em Deus. Então o que se segue disso, do novo nascimento, é um arrependimento e fé. Então no momento em que você se arrepende e crê em Deus, o que acontece contigo é uma mudança de rota. Então, se eu me arrependi, veja essa linha de raciocínio. Eu estava num caminho, encontrei a Deus, eu entendi, eu sou pecador. Esse caminho que eu estou trilhando me levará à morte. Não consigo olhar para o meu pecado sem estar com tristeza diante dele. Meu coração está contrito diante do meu pecado. Eu me arrependo do meu pecado, creio em Deus, vou seguir no mesmo caminho. Faz sentido? Não. Após o arrependimento e a fé, o que se segue é conversão. Conversão é mudar a sua rota para seguir um novo caminho. A terceira palavra é a palavra aquisição. E essa palavra ela me chama muito a atenção, ela me toca bastante quando eu leio que Deus nos comprou. Atos 20:28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha isso. Você foi comprado por Deus. E essa ideia é uma ideia também de redenção. Ela traz consigo a imagem de um mercado de escravos, onde você era um desses escravos que tinha um senhor malvado, um senhor cruel, um senhor que te maltratava. Você está exposto ali, nu, naquele tenebroso mercado de escravos. E Jesus e Deus, Ele vai lá e compra, Ele te resgata desse mercado de escravos e paga o preço que você, pelo qual você valia. Então, é algo tremendo. E esse preço que Ele paga é o seu próprio sangue. Então, Jesus pagou o preço pela sua alma, com o seu sangue. Ele sofreu uma morte violenta, uma morte cruel, com derramamento de sangue para comprar a igreja. A Bíblia ela usa esse termo redenção também. Tito 2,14 diz assim: a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de, ou seja, qual o propósito? De nos remir, a palavra redenção, de toda a iniquidade ou pecado e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha a finalidade para a qual você foi comprado. Ele te tira, Ele me tirou e te tirou desse mercado sujo de escravos, nos purifica de toda a iniquidade, Ele nos limpa, Ele nos dá vestes novas, Ele nos dá um anel, Ele celebra conosco que agora nós temos um bom Senhor. E Ele nos resgata do pecado, não para nós continuarmos pecando. Ele não nos resgatou para que a gente viva uma vida sem propósito, uma vida vazia. Não. Existe um propósito na sua salvação. Ele quer formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, temos 3 palavras, serão 5 no total. E até aqui nós vimos a regeneração, a conversão e a aquisição, ou a redenção. E quando você pensa nessas 3 palavras, quando a Bíblia utiliza essas 3 palavras para exemplificar o que é a salvação, que Tiago está falando aqui, como é que alguém poderia questionar se eu poderia continuar vivendo uma vida depravada, sem ligar para Deus, tendo sido alvo de um amor como esse, que me tirou desse mercado de escravos, que me deu vida nova, que me criou, o Deus que criou todo o universo. Você acredita em Deus? Você acredita que Deus criou todo o cosmos, tudo isso que nós vemos? Você acredita que Deus criou o ser humano com tanta detalhe e perfeição? Esse Deus, Ele se encarnou e morreu para pagar o preço para nos comprar e trazer para o seu reino. Se você acredita nisso, faz sentido você perguntar, você ter algum questionamento se as suas obras elas não deveriam ser condizentes com isso que você recebeu. Não faz sentido. A adoção é a 4ª palavra. Gálatas 4, 5 a 7 diz assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro por Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus fez de você um filho. Sabe o que isso significa? Que você tem um relacionamento íntimo com Deus. Você recebeu no teu coração um Espírito que clama carinhosamente: Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão que remete a um tratamento carinhoso com Deus. Esse é o Espírito que você recebeu dentro de você.
O que você é agora é um filho de Deus. Você não é um estranho, alguém longe de Deus, não. É alguém que tem livre acesso ao seu Pai. E como, recebendo essa adoção de filho, você poderia viver em obras das trevas que machucam e ferem o coração do seu Pai? Não faz nenhum sentido. E por fim, a última palavra que a Bíblia utiliza é a justificação. Essa palavra que é usada aqui por Tiago. A justificação, que envolve o perdão, ela é apresentada de modo muito claro em 2 Coríntios 5:21. Lá diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos. Isso é justificação. Para que fôssemos declarados justos diante de Deus. A justificação é o ato de Deus te declarar justo diante dele. Agora você não deve mais nada a Deus. Não tem culpa nenhuma pendente para você pagar. Não tem castigo nenhum punitivo que Deus possa fazer para te punir. Não. Deus pode até te castigar, mas aquele castigo restaurativo, né? Que visa a restauração. Não existe nenhuma culpa, nenhuma condenação pendente para você. Você é justo diante dele. Romanos 4:5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Diante dessas palavras que nós vimos agora, de que nós somos de quem nós somos diante de Deus, de que salvação é essa que Cristo oferece a nós, a única coisa que nos move na nossa relação com Deus é o amor. E aí existem algumas pessoas que, com o seu legalismo, elas não compreendem como um cristão ele pode ser um bom cristão se não for à base do medo, se não for à base do temor pelo castigo de Deus, algo assim, de perder a salvação. Tem alguns cristãos que não conseguem conceber esse tipo de relacionamento com Deus. Mas o que nós somos é amados de Deus. E porque Ele nos amou primeiro, o que nós desejamos é retribuir esse amor, amando a Ele com as nossas obras. Então, alguém que é legalista e ele se depara com essa doutrina, ela range os dentes, porque ele não sabe o que é gratidão. Mas a verdade é que a nossa relação com Deus, ela é guiada por gratidão, pelo que Ele fez por nós. Por amor. Não sobra nada além de amor e gratidão a Deus para nos motivar a glorificá-lo na terra. Se você glorifica a Deus, você busca ser um bom crente, ser um crente fiel, com medo, com a relação de temor, com alguém que está sempre com medo de Deus, você não conheceu verdadeiramente essa salvação que Cristo oferece. Porque se você nasceu de novo, se você foi comprado pelo sangue de Deus, pelo sangue de Cristo, se você foi adotado e agora tem um pai, se você foi justificado por Deus, está diante de Deus como alguém fiel e justo, não por causa da sua fidelidade e justiça, mas pela fidelidade e justiça de Cristo, então o que resta a você é dedicar uma vida de boas obras, que será verificada por aqueles que estão de fora, como essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa pessoa ela foi justificada, essa pessoa ela tem fé. Então, a conclusão é que nós vimos que não existe nenhuma contradição na Bíblia. A Bíblia é clara ao afirmar que a salvação é unicamente pela fé na obra de Jesus. Porém, essa salvação, ela necessariamente será demonstrada com uma vida condizente com a salvação que nós recebemos. Então, alguém ele pode até proferir, declarar com a boca que ele tem uma fé sem obras. Mas essa não é a fé que a Bíblia apresenta. Pode ter uma confissão de boca, mas essa confissão é como um corpo sem espírito, um morto-vivo. Pode ser um entendimento
com a mente, eu entendi o que você falou, entendi, concordo com o que você disse, mas essa não é uma conversão genuína que acontece no coração. Alguém que nasceu de novo vive essa nova vida. Alguém que creu verdadeiramente se arrepende e se converte. Alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo não pisa nem cospe nesse sangue que o comprou. Alguém que foi adotado ama e vive para agradar o seu Pai. Alguém que foi justificado tem um coração que arde com o desejo de mostrar ao mundo essa justificação por meio das suas obras. É disso que Tiago está falando nesses versículos. Então, dirimida essa dúvida, esclarecida essa dúvida, nós passaremos agora a uma outra pregação. Não, mentira. Próxima semana a gente vai realmente pregar o texto, né? Então, hoje nós vimos aqui em relação a esse problema, essa contradição. Existe contradição realmente, fé e obras? Nós vimos que não. E, para mim, a resposta cabal, que não resta nenhuma dúvida, para alguém que me pergunta a respeito disso, não, mas tem que fazer alguma coisa. Meu amigo, você não entendeu o que é a salvação. Volte aí a algumas casas, leia de novo a Bíblia, leia Romanos aí de novo, leia o que foi que Jesus fez, para você entender. Aí você entendendo, aí essa dúvida, aí você volta aqui para me tirar essa dúvida. Mas se a pessoa entender, ela não volta mais não, porque ela não resta mais dúvida. Então, que seja assim em nossas vidas, que as nossas obras, elas sejam a mecânica bíblica natural é sempre essa. A Bíblia apresenta quem você é e diz: viva conforme quem você é. Você é justo, então viva a justiça que você já tem diante de Deus. Você é fiel, então viva a fidelidade que você já tem diante de Deus. A dinâmica bíblica é sempre essa. Você é um novo homem e uma nova mulher. Viva como um novo homem e uma nova mulher. Amém? Vamos orar. Santo e amado Deus, nosso bondoso Pai, Senhor, que o que foi dito aqui nessa noite encontre repouso em nosso coração, que nós possamos ter qualquer dúvida respondida e dirimida, para que assim nós possamos prosseguir para uma vida que glorifica a Ti, ó Pai. Que não fiquemos em nossos lugares acomodados, com uma falsa sensação de salvação, não. Mas que nós sejamos realmente salvos com essa salvação que a Bíblia nos apresenta. Porque se nós somos alvos dessa salvação, nós viveremos para glorificar a Ti, Pai. Nós seremos um povo exclusivamente Seu, zeloso de boas obras. Nós seremos novas criaturas criadas para as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Que nosso coração arda, que tenhamos o desejo de Te agradar, de entregar nossas vidas, entregar nosso tempo, nossos relacionamentos, nossos bens, tudo que nós somos, tudo que nós temos a Ti, ó Pai, porque nós somos salvos e que nós fomos justificados e que essa justificação ela reverbere, ela transborde para que outras pessoas verifiquem a nossa salvação por meio de nossas obras. Em nome de Jesus choramos. Amém.